Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Por acaso, você já sentiu que a sua vida não te pertence? Que você é tipo um acessório no roteiro de outra pessoa? Pois é, menina, tem gente que nasce com peso nas costas que não pediu. E o pior é quando esse peso vem de quem você sente que deveria te dar asas. Gente, a história de hoje é sobre enfrentar o favoritismo escancarado de uma vida inteira e ter a coragem de dizer não para um destino que tentaram escrever por você. Calma que vocês já vão entender. Vamos para a história. Quem contou essa história pra gente hoje foi a Eliana. A Eliana, ela tem 19 anos e é irmã gêmea da Elaine. E são só as duas em casa, além do pai e da mãe delas. Primeiro que eu já não entendo essa história de dar nome parecido, né, pra gêmeos, mas tudo bem. Vamos lá, gente, esquece aquela imagem bonitinha de gêmeas que fazem tudo juntas por amor, que, são inseparáveis. No caso delas, o junto sempre foi uma imposição, principalmente por parte da irmã dela. Desde que a Eliana se entendeu por gente, ela descobriu que o mundo tinha que girar em torno da Elaine. Gente, a Eliana contou que a Elaine sempre foi o que a gente chama de criança difícil, sabe? Se as coisas não saíssem exatamente do jeito dela, o escândalo era certo. E aí a Eliana não sabe se era para evitar barulho, choro da Elaine, pirraça, enfim. Ela não sabe como tudo isso começou e nem também o porquê. Fato é que os pais faziam tudo o que a Elaine queria. A Eliana falou que ela sente que a infância delas foi um exercício constante de anulação da Eliana. Ela falou assim que o quarto delas parecia uma vitrine de loja de bonecas. Tudo rosa, cheio de babados e pelúcias, porque a Elaine amava. E aí a Eliana lembra que quando elas estavam ali pela quarta série, ela desenhou um monstro imaginário, assim, mas é aquele típico desenho de criança, sabe? Meio torto, colorido, tudo pra fora. Mas a Eliana tava super orgulhosa dele. Então ela colocou ali na parede dela, do lado da cama que ela dormia. A Elaine começou a chorar quando viu o desenho na parede e daí o pai dela foi lá ver o que estava acontecendo. Quando ele viu, ele mandou ela tirar na hora e gritou com a Eliana dizendo que o desenho era escuro demais e que ia dar pesadelo na Elaine. Gente? Aí você imagina a cabeça de uma criança de uns 10 anos, ouvindo que ela não pode nem ter um desenho na parede porque a irmã dela não gostou. Pelo amor de Deus, complicado, né? E aí tinha aquela coisa das roupas, A mãe delas tinha aquela mania de vestir as duas iguais. Eu acho que toda mãe de gêmeos tem isso um pouco, Eu acho super estranho. Mas a mãe delas sempre foi um pouco além da conta. Olha só, porque mesmo quando elas já estavam no ensino médio, tipo com 15, 16 anos, a mãe comprava tudo em dose dupla, gente. Aí se a Elaine queria uma blusa de paetê, a Eliana tinha que usar também. A Eliana contou que se sentia um fantoche, como se fosse uma extensão da irmã. Ela queria usar uma bermuda larga, um tênis de cano alto, uma camisa mais larga. Ela gostava de roupas mais escuras, Ela falou que o gosto dela transitava ali entre o emo e o gótico, mas não podia. Tinha que ser sapatilha e o vestido rosa, porque a mãe achava divônico, palavras da Eliana, ver as duas combinando pra tudo, gente. Pra tudo quanto é canto que elas fossem, mesmo em casa, até pra dormir, os pijamas eram iguais. Vê se pode. Aí veio o episódio do esporte, Que pra Eliana foi o ponto de ruptura interno ali. Ela sempre foi mais enérgica, queria fazer algo que fosse mais emocionante, mais agitado. E o sonho dela era fazer karatê, porque ela amava aquele filme Kung Fu Panda. Ela até escreveu dando risada, porque era pra ser Kung Fu a luta, Mas aí na cabeça dela, o que tinha no filme era karatê, e era isso que ela queria fazer. Enfim, aí quando ela pediu pra lutar karatê, o pai dela deu um berro, gente, que ela não esquece até hoje. Ele disse que ela estava sendo profundamente egoísta por não pensar na irmã, porque a Elaine jamais conseguiria fazer karatê, que ela era muito delicada para isso. E depois o pai ainda comentou sobre isso com a mãe, e a mãe veio falar que karatê era agressivo demais para Elaine e que por isso as duas iam pro balé. E a coitada da Eliana, gente, não teve escolha. Ela disse que foram anos ali de sapatilha rosa, odiando cada segundo de cada ensaio. Ela, inclusive, disse que acha, mas não tem certeza, que a instrutora chegou a comentar com os pais que ela não gostava dali, gente. Mas os pais nunca fizeram nada. E a instrutora, com o tempo, foi parando ali de insistir e deixando ela fazer o que quisesse durante as aulas. Pelo menos isso, Pelo menos ela podia
fazer o que ela queria durante as aulas, mas era tempo perdido, né? Bom, mas enfim, conforme elas foram crescendo, entraram ali na fase dos 17, 18 anos, a situação foi piorando, sim. Foi piorando. Por exemplo, se a Eliana fizesse um grupo de amigos novos na escola, a Elaine dava um jeito de se enfiar. Aí, gente, eu vou falar, essa fase, eu acho que não tem fase pior quando alguém faz isso. Você tá na adolescência, já rola uma insegurança. Aí, olha o que essa irmã fazia. Se o pessoal combinasse, por exemplo, de ir no cinema e a Eliana não levasse a irmã, a Elaine corria lá pros pais dela, chorando, dizendo que estava sendo excluída de propósito. E o pai ou a mãe caíam matando, falando que a irmã era a melhor amiga dela, que não podia excluir nem tratar mal, que as duas tinham que fazer tudo juntas. Ai, que preguiça, gente. Meu Deus do céu. Ou seja, a Eliana, que já tinha certeza que não tinha nada a ver com a irmã, foi criando ali seu próprio mundo, suas amizades e tudo mais, e a Elaine parece que não conseguia fazer isso, e queria fazer parte desse mesmo grupo da Eliana, mas que ela também não se encaixava, porque as duas eram muito diferentes. Olha que situação complicada e difícil de administrar, né? Mas a parte mais doentia, palavras da Eliana, e minhas também, era com os meninos, gente. Aí já é demais. Se a Eliana comentasse com a Elaine que achou um garoto bonito, ou se ela começasse, por exemplo, a ter algum flerte pelo Instagram e tal, no dia seguinte, a dona Elaine já tava lá, dando em cima. Oi? Às vezes até saía com o menino e depois jogava na cara da Eliana como se fosse um troféu. Olha que competição. Era como se a Elaine não quisesse apenas o que era dela, ela queria também o que era da Eliana. Só pra garantir ali que a irmã nunca tivesse nada que fosse só dela. Que esquisito, né? E aí, hoje em dia, a relação na casa delas ainda é a mesma. Os pais enxergam as duas como uma coisa só. Elas não se vestem igual mais, graças a Deus, mas a mãe, principalmente, ainda quer, tá? Que a Eliana vista as roupas da Elaine. Então, na cabeça deles, elas têm que fazer tudo igual ainda. Aí, no fim do ano passado, elas completaram o ensino médio, né? E a Elaine decidiu, com aquela autoridade de quem manda na casa, que as duas iam fazer faculdade de moda. Ela já tinha visto uma faculdade lá na capital, que tinha o curso. Já tinha planejado que as duas iam dividir um apartamento, até de abrir ateliê juntas, a Elaine falou. Como era faculdade federal, elas já estavam planejando ali começar um cursinho, essas coisas. Só que a Eliana não quer nada disso, gente. Ela nem faculdade tem plano de fazer, coitada. Quem dirá faculdade de moda? Porque ela já tinha um plano para a vida dela. O que ninguém sabia é que a Eliana estava levando uma vida meio que dupla já há alguns meses. Enquanto ela estava terminando o ensino médio, ela também estava estudando escondida para o concurso da aeronáutica. Olha que espertinha, escondida sim, né? Só não comentou com ninguém sobre isso. Aí, no fim do ano, ela fez as provas, fez os exames físicos e, gente, ela passou. Uma salva de palmas para Eliana, porque esse tipo de concurso não é fácil. Nunca tentei, mas sei que não é fácil. Aí, no início do ano, ela resolveu que não dava mais para esconder, né? Aí, numa noite qualquer, que tava ali todo mundo reunido, comendo aquela pizza, sábado à noite, sei lá, domingo, a Eliana soltou uma bomba na mesa. Gente, eu não vou pra faculdade de moda. Eu me alistei, passei em todas as etapas e tô indo pra aeronáutica. Minha vida como sombra da Elaine acaba hoje. Eliana foi grandona nessa fala, viu? Alfinetou ainda ali a Elaine, né? Uau! A Elaine falou que os pais largaram os talheres na hora. Foi o único barulho que ela ouviu. Até que veio o caos. A Elaine começou a ter uma crise de choro, daquelas de soluçar, gritando que a Eliana estava destruindo o sonho da vida dela e que ela não ia conseguir sobreviver na faculdade sem a irmã. O pai levantou da mesa, de tão nervoso, a cadeira caiu, meio que voou pra trás. Ele disse que a Eliana era uma traidora, uma ingrata, e que estava jogando no lixo todo o sacrifício que eles fizeram a vida toda para manter as duas unidas. Gente do céu. Nota do editor. Você acha que a Eliana tá certa em romper assim ou ela deveria ter tentado uma transição mais leve? Eu acho que a Eliana tá certa em romper assim. Mas também acho que... Ela não conta aqui, né? Mas será que ela tentou falar sobre isso alguma vez, assim, com o pai e com a mãe, de uma maneira madura e bem sincera, assim? Porque me parece meio problemático, né? Sim! A mãe só chorava, dizendo que a aeronáutica ia embrutecer a Eliana e que ela ia perder a delicadeza que uma diva deveria ter. Ô, gente. Mas o golpe final veio do pai, tá? Ele olhou pra Eliana com um desprezo que ela disse que doeu mais do que qualquer surra e falou assim: olha aqui, se você seguir com essa palhaçada de virar milica, você tá por sua conta. Eu não vou pagar 1 centavo de passagem, não vou te dar apoio pra morar fora, não vou te dar nem R$1 pra comprar uma meia.
Eu vou investir tudo, cada centavo na carreira da sua irmã, que é a única que valoriza essa família. Se você sair por essa porta, não volta mais. Uau! Ai, a Eliana tá aí, né, nessa sinuca de bico. Tem 19 anos, nunca trabalhou fora, mas também nunca precisou, tá, gente? Ela tinha o privilégio de poder só estudar. Então ela não tem reserva, né? Ela tem a vaga na aeronáutica, mas ela sabe que o começo é difícil, né? Ela tá com medo mesmo. E pelo que ela disse, ela tem aí até 1 ano pra poder começar. Então ela pode ficar em casa e tentar convencer os pais de que é isso mesmo que ela quer. Na ideia aí de trabalhar, mesmo que escondida, né? Pra juntar o dinheiro. E depois, ou ela se alista agora logo, muda de cidade e vive no alojamento, correndo o risco de até, sei lá, passar fome. Não acho que ela passaria fome, mas enfim. O dilema da Eliana é: vale a pena quebrar a família desse jeito por causa de um sonho? Vale, Eliana. Primeiro que você não tá quebrando a sua família, né? O sonho é seu, é um sonho digno e eles que lutem, né? Ai, gente, mas ela fica aí se perguntando, né? Se ela não tá indo pra aeronáutica só pra fugir, ou se é o que ela realmente ama. Aí é terapia, né, Eliana? Porque aí você tem que realmente entender, né? Se é isso mesmo que você quer. Mas eu acho que não é só a questão da aeronáutica, né? Eu acho que é uma idade em um momento que você tá vivendo que tudo isso tá vindo à tona. Eu, sinceramente, eu acho que eu tentaria uma conversa muito franca, né? Mas aí é a minha opinião. Mas no fundo, ela sabe mesmo que qualquer lugar no mundo é melhor do que aquele quarto rosa onde ela foi enterrada viva por 19 anos. Porque sim, né, gente? Ela ainda divide o quarto rosa com a Elaine. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu vou dar 9 pra essa história porque poderia ser roteiro de filme de terror psicológico, entendeu? Não entra na minha cabeça, gente, você ter 2 filhos e querer que os 2 sejam iguais. Que fixação esquisita, sabe? E que coisa estranha esse negócio, assim, dessa predileção por uma das duas, né? Ao mesmo tempo querer que as duas fossem iguais. Muito esquisito tudo. Pra mim é roteiro de filme de terror psicológico. Coitada da Eliana, né? Mas vai viver, Eliana. Ah, e você, gente, o que vocês acham? É possível perdoar pais que tratam um filho como suporte emocional do outro? A Elaine é uma coitadinha que não sabe viver sozinha? Ou é uma vilã na história? Vocês decidem. Por hoje é isso, e se tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre 0 e 9 podcast@gmail.com. Eu vou repetir letra por letra. ENTRE número 0 e número 9 podcast@gmail.com. Beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.